o espírito da gente sai. Nessa hora, acaba-se o vínculo com o corpo e você não mais está sucumbindo ao poder de Maya. Desde que você tenha sua mente espiritual livre. Mas se você, ao esse corpo morrer, sair do corpo condicionado às questões da vida que você teve naquele corpo, preocupado com o dinheiro que deixou no banco, preocupado com quem vai casar com sua esposa, preocupado com quem vai casar com seu marido, preocupado com, não sei, com raiva de alguém, com ódio de alguém, com um problema mal resolvido com alguém, na hora que sua mente espiritual sai, ela sai, mas sai com o vício de ser Rogério, já que ela está vinculada a alguma coisa que Rogério nessa vida se fixou, e isso não faz bem. Então ela continua aqui, já livre desse corpo, literalmente um espírito desencarnado, mas não percebe que está morto, porque ela continua a pensar como Rogério aqui, vivendo os mesmos problemas, e ainda que o corpo seja enterrado ou cremado, ela continua lá, sob o poder de Maya. Só que nos níveis espirituais primários, que estão afetados pelas vibrações da negatividade do mundo dos encarnados. Porém, mesmo em plena vida, e a gente não precisa esperar para esse corpo morrer para a gente chegar nesse ponto, até porque toda noite o nosso corpo morre um pouco na hora do sono fisiológico. Na hora que esse corpo dorme, os sentidos deixaram de estar ligando o espírito à realidade desse mundo material. Então o nosso espírito sai. E naturalmente expressa a sua cidadania espiritual, nessa realidade espiritual, nessa realidade interior, que a gente nem percebe que existe, porque o poder de Maya não nos deixa perceber. Então, o que é yoga profunda? Existem muitos métodos de yoga. Qualquer um deles, se bem aplicado, lhe ajuda, desde que associado a um controle respiratório, a você pacificar a sua mente. E de tanto você fazer esse exercício, essa disciplina, em algum momento isso se torna algo extremamente natural para você. Aí, você mesmo aqui, de olhos abertos, basta você alterar o seu ritmo respiratório, que com o tempo, seu espírito sai. E você passa a ser um cidadão que está vivendo em duas realidades ao mesmo tempo. A realidade espiritual, que é a realidade verdadeira, e essa realidade animal, transitória, por isso que os nossos corpos nascem e morrem, mas que, quando a gente subordina o nosso espírito doentiamente à natureza animal desse corpo, a gente fica pensando que a vida é só isso, e é isso que os hindus chamam do poder de Maya. É uma ilusão tão forte, que faz com que a gente pense que o transitório é que é o real, quando na verdade isso aqui é mera ilusão. O real é o mundo espiritual. Feliz de quem consegue essa percepção. A mecânica quântica já nos mostra isso. O incrível... Despertar da consciência é despertar isso? Veja bem. É tirar essa ilusão? Eu ia fazer justamente essa pergunta. A mecânica quântica e a física quântica. Chega já aí, tá? Mas é isso, só que num nível mais profundo. A física quântica já prova aquilo que as religiões nunca conseguiram demonstrar, e somente os yogis profundos, com as suas vivências, sabem que existe. Como é que funciona a coisa? Se você pegar uma fotografia e ficar olhando para ela, faz de conta que isso aqui é uma foto. Estou olhando aqui para a foto. Aí você fixa toda a sua atenção num ponto ali na foto, como se você estivesse entrando na fotografia, só naquele ponto, numa visão de raio-x profundo. Aí você vai percebendo que a foto que está tão bonitinha ali na sua frente, quando você entra na foto, você percebe que aquela fotografia, na verdade, é algo formado por milhões de pequenos grãos de tinta. E quanto mais você vai entrando, você nota que os grãos estão separados. Aí você se fixa só num grânulozinho desse e vai. Aí percebe que o menor pingo possível daquela tinta que estava formando aquela fotografia
nada mais é do que algumas moléculas químicas que se juntaram, e você penetra nas moléculas químicas, aí percebe que as moléculas são formadas por átomos, e que os átomos são formados por núcleos atômicos e elétrons, e que os núcleos atômicos são formados por prótons e nêutrons, e os prótons e nêutrons são formados por quarks, que é a menor quantidadezinha de partícula com tendência material que se conhece, e os elétrons, formados por létrons. Aí você penetra nesses quarks e elétrons daquele pinguinho de tinta, de repente, a realidade material acaba. Aí fica uma dança de energia ali. Aí você olha para essa dança de energia, aí tem um papel aonde os grânulos de tinta estavam impressos. Aí você começa a entrar no papel. Vai entrando, a mesma coisa. E chega lá nos átomos que estão formando aquele papel, nos quarks e elétrons, acabou. Depois disso tem o quê? A dança de energia. Quarks, elétrons e outras micropartículas dançando, aparecendo aqui e desaparecendo ali. Isso é o que está por trás da realidade material. Não existe material. Não existe. Só existe energia. Max Planck chamava isso do campo de energia, como o Dão falou, que jaz subjacente a tudo que existe. O que é que a física quântica diz? Que uma mente não material age sobre esse campo de energia para que ele colapse e crie essa faixa de realidade que nós existimos. A física quântica já demonstra matematicamente isso. E mostra mais, que através do estudo do Big Bang, uma mente não material é que criou a singularidade que deu expansão a tudo o que existe, o que hoje nós chamamos de nosso universo. Formado por mais de 100 bilhões de galáxias, cada galáxia dessa com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas, cada estrela com inúmeros planetas, cada planeta com luas. É um número que o cérebro da gente entra em pânico. Isso tudo há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás foi uma coisa menor do que esse relógio aqui. E essa coisa veio da mente de alguém. Então a física quântica já prova que o Deus criador desse universo existe. Só que a física quântica chama de observador. Então veja bem, tudo isso aqui é Maia. O cara que criou esse universo, que é o tal Javé, na mitologia Brahma, na mitologia hindu, ele é chamado de Brahma. Num estado. No outro estado, de Prajapati. Ou seja, ele criou o universo como Prajapati, mergulhou no universo e aqui se reconstituiu como Brahma. Em cada mitologia urrita, hitita, grega, caldaica, celta, escandinava, grega, hindu, egípcia, esse ser criador aparece com um nome diferente. Ele é o criador de Maia. Ele é o criador dessa grande matrix existencial. Então, o despertar da consciência é quando alguém, mesmo mergulhado aqui nessa matrix, nessa faixa de realidade, ele consegue, ainda que submetido a um corpo que foi condicionado para existir aqui dentro, ele consegue perceber que, para além do Rogério que ele pensa que é, ele tem algo que sobreexiste a ele mesmo, e ele passa a dizer: eu não morro nunca, quem morre é esse corpo. Esqueceu do corpo. O ser humano tem duas realidades, duas naturezas se digladiando o tempo todo. A natureza animal desse corpo, que nasce e morre, e a natureza espiritual da minha alma, que é eterna. Só que quando minha alma, meu espírito, mergulha, ou seja, encarna no corpo desse, ele se submete à ilusão de Maia. Ele fica achando que é isso. Quando esse corpo morre, ele se liberta, ele volta ao mundo real. Mas ele só volta ao mundo real se ele estiver limpo, de consciência e de coração. Senão, ainda sem corpo, ele continua sofrendo as mesmas vicissitudes do corpo. Por isso que é importante o desapego. Então vejam bem, qual é o sentido da vida?
Esse é o drama. Poucos seres humanos sabem dar sentido à sua própria existência.